seja muito bem-vindo ao nosso culto. Que bom ter você aqui com a gente hoje. E se você veio com criança, nós temos aqui um lugar preparado com muito carinho para cuidar dos seus filhos. A nossa igreja Kids. A igreja Kids fica aqui em cima. Leve seu filho até lá. E você, responsável, deve buscá-lo no final do culto. Se precisar ir ao banheiro, o masculino está à direita e o feminino à esquerda. E durante o culto, mantenha o seu celular no silencioso para que você não perca nada do que Deus quer falar com você. Se você está aqui a primeira vez, procure a nossa equipe do Boas-Vindas. Ou se você preferir, escaneie o QR Code que vai te direcionar até eles. E se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, os nossos obreiros estão prontos para te servir. Fique com a gente até o final, não vá embora sem a bênção apostólica. Agora sim, prepare o seu coração. Deus tem algo poderoso para você hoje. Vamos juntos adorar ao Senhor? Vamos juntos adorar ao Senhor? Boa noite! Na verdade é boa tarde, né? Novamente, boa tarde! Glória a Deus. Quem aqui tá bem? Passou um final de semana maravilhoso. Quem aqui tem motivos para agradecer? Tá friozinho, mas tá bom, né? A gente tem um cobertorzinho em casa, glória a Deus. Então é só motivos de agradecer. Pela casa, pela família, pelo conforto, pelo cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E essa tarde é mais uma oportunidade de poder falar isso. Porque às vezes a correria do dia a dia, a gente não para, não tem tempo para parar e falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu deitei, eu me levantei e a sua mão esteve comigo. Quantas vezes na correria a gente se esquece disso? Então essa tarde, dedique esse momento para isso, para agradecer e para atrair a presença dele neste lugar. Porque a palavra dele fala que onde tiver um, dois ou mais, em nome dele, lá ele está. Então será que você crê que ele já está aqui? Ele já está aí tocando você. Ele está aqui pronto para te abençoar, para te fazer um milagre, para te encher, te transformar. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Então junte sua oração comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, por mais essa tarde na tua presença, Pai, aonde nós podemos estar aqui rasgando o nosso coração diante do teu altar, diante da tua presença e dizendo, declarando o quanto nós precisamos de ti, Pai, o quanto nós precisamos do teu cuidado. E é por isso que nós estamos aqui clamando pelo teu nome, clamando pela tua presença, porque nós queremos o céu aberto sobre este lugar, nós queremos o teu toque, nós queremos a tua presença em nós, porque nós não somos nada sem ti. Nós não estaríamos aqui sem a tua graça, sem a tua presença, sem a tua misericórdia que se renovou essa manhã. Então nós te damos graça, nós te damos a total liberdade, para que o Senhor venha sobre esse lugar curar, libertar, restaurar, modificar a nossa mente e nos atrair para a tua presença, porque nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua graça, mais do teu amor, mais do teu cuidado. Nós queremos ser como Maria, que escolhemos estar aos teus pés, escolhemos estar na tua presença, porque o Senhor é a melhor parte, o Senhor é a melhor parte do que Deus deixou para nós. O Senhor é tudo o que Deus poderia ter entregado por nós naquela cruz. Então nós te agradecemos e escolhemos o Senhor, escolhemos a tua presença, escolhemos o teu cuidado, o teu amor. Então tu és bem-vindo, Senhor, tu és bem-vindo, Jesus, neste lugar. Vem sobre nós, passeia neste lugar e nos toca com a tua graça. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, pode vir. Precioso Jesus, aos teus pés aqui
custou. Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Declare isso a Ele. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tu és o nosso bem mais precioso, Jesus. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras São mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Lá no Salmos 39:7 fala assim: pra onde eu irei longe do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quantas vezes na correria a gente tenta até se esconder. A gente não quer falar, não quer orar, não quer buscar. Com a correria do dia a dia, ela nos consome, ela suga o nosso tempo. Mas aqui deixa bem claro: pra onde eu irei? Pra onde eu vou me esconder do que na tua face? Aonde será? Não importa se você está debaixo da coberta, se você está dentro do carro, não importa onde você está se escondendo, Ele está te vendo. Assim como Ele chegou na casa de Maria e Ele só queria um minutinho para que ela se assentasse para ouvir. Às vezes é isso que Ele quer de nós, aquele um minutinho para falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, obrigado. Senhor, eu quero te ouvir. Será que você pode pegar esse um minutinho agora para fazer como Maria? Falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Oh Senhor, nós estamos aqui porque queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos fazer como Maria. Nós queremos escolher a boa parte, que é a Tua presença. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque nós queremos ser assim como ela. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem. Ele é o seu bem maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem
mais precioso. Quando nós escolhemos a melhor parte, que é estar na presença, é estar na casa, é querer ser tocado, é querer ser cheio, Ele nos toca com o Espírito Santo. Ele se achega a nós pelo Espírito Santo, porque essa foi uma promessa. Ele deixou bem claro: eu vou ao Pai, mas não nos deixarei órfãos. Ele garantiu a nós que Ele se entregaria e iria ao Pai, mas Ele não nos deixaria só. Ele nos deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então aquele calor que você sente quando você está na presença, aquele choro embargado que sai para fora mediante a tristeza, mediante as frustrações, é o Espírito Santo te abraçando. É o Espírito Santo te tocando e falando: eu estou aqui, eu estou te consolando, eu estou te enchendo. E isso é o que Ele garantiu a nós. Então quantas vezes nós nos pegamos tristes, às vezes nós não temos nem palavras para expressar para Deus aquilo que nós gostaríamos, e a gente só consegue se ajoelhar e chorar. E o Espírito Santo vem com todo o seu acalento, e Ele nos abraça, e Ele nos conforta, e Ele nos consola, e nos dá a garantia que o amanhã será melhor. O amanhã será melhor, porque Ele está conosco. Ele nos enche, Ele nos preenche de uma tal forma que nós não queremos sair dali. Essa é a presença, e é daí que nós não devemos sair. Espírito Santo, nós queremos sentir como se fosse a primeira vez. Vem, Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós e aviva-nos, 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 Senhor. Peça para Ele, aviva-nos, vem, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem e aviva a tua igreja. Seca queimará, tire as cinzas do altar, fogo que consome, santo é o teu nome. A palha seca queimará, tire as cinzas do altar, fogo que consome, santo é o teu nome. Te sentir, Senhor, então queima teu fogo em nós. Aviva-nos, pede pra Ele, aviva-nos, aviva-nos. Se o esfriamento chegou, se o esfriamento tá aí, pede pra Ele, aviva-nos, porque Ele quer queimar em você. Ele quer reacender a chama.
palha seca queimará. Tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo, santo é teu nome. A palha seca, ela quer queimar em você. Fogo que consome. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu desça sobre nós, Senhor. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Vem, Senhor, acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Aleluia! Deus é bom demais! Glória a Deus, aleluia! Eu queria que você aplaudisse Jesus bem forte. Isso, aplauda ele bem forte. Aleluia! Deus é bom demais, meu irmão. Você está feliz? De verdade? Se não tá, vai ficar. Amém? Sabe de uma coisa? Eu tenho no meu coração que a quantidade de sede que a gente tem por buscar a Deus é a quantidade de vinho que Ele vai derramar na nossa vida. Eu acredito muito que todas as vezes que nós estamos no culto, depende mais daquilo que a gente vai buscar do que daquilo que Deus pode fazer. Quanto mais você busca, quanto mais você pede para Deus, quanto mais sede você tem, meu irmão, pode ter certeza que é a medida que Ele vai derramar na sua vida. Eu não sei como você entrou essa tarde aqui, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa: se você veio com seu coração aberto, se você veio com seu coração feliz, pronto para receber de Deus, se prepara, porque Ele vai derramar infinitamente mais na sua vida. Diga assim: eu não preciso ver para crer. Eu creio porque Ele já falou. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Que alegria estar aqui com vocês essa tarde tão maravilhosa. Quem estava no culto de manhã, levanta a mão. Ah, ninguém, né? Tá certo. Muito bom, nós já tivemos nosso primeiro culto às 9h30, onde foi maravilhoso. Agora nós vamos para esse segundo culto. Se tiver ruim, eu troco. Tô de boas aqui. Melhor trocar? Tá bom. Não deu certo. O pastor tentou com o microfone novo, mas não funcionou. Então dá esse aqui para mim. O outro caixa, podia colocar aqui também o pretinho. Tava lá. Tá no quilo aí? Vai me dando esse aqui enquanto você busca outro. Senão o pastor fica aqui e todo mundo fica sem. Ó, vamos. Pera aí. Tira esse, põe esse. Melhorou?
Melhorou nada, tá tudo igual, nós somos tudo crente. O que importa é o que vem do céu, não é a boca e a palavra do pastor, meu irmão. Era esse aí. Mas agora vai com esse aqui, vai. Agora eu vou pregar com esse. Tá bom? Pode ser? Você deixa? Não tem problema? O pessoal da mídia é criterioso, tem que seguir a regra certinho. Amém. Faz tempo que eu não ministro com esse microfone. Meu irmão, deixa eu te falar, nós estamos em um ano profético, que é o ano da abundância, e eu acredito que Deus tem muito mais para nossas vidas daquilo que a gente pode pensar e imaginar. Quinta-feira passada eu estava aqui no terceiro culto, e eu ministrei sobre isso, sobre abundâncias dos céus, que muitas vezes não é da maneira que a gente enxerga as coisas que nós vamos viver a abundância dos céus. Às vezes nós estamos realmente numa situação onde tudo colabora para que a abundância do céu ela não seja visível. Você fala, caramba, eu estou vivendo numa situação, numa escassez, num deserto, numas provas que esse negócio de viver ano profético não dá certo para mim não. Todo ano vem o ano da abundância, agora vai ser, mas na minha vida eu só tenho abundância de problema, de dificuldade, de luta, de guerra, de batalha. Meu Deus do céu, será que eu pedi alguma coisa errada no começo do ano? Será que eu esqueci de pular alguma onda? O que eu fiz de errado? Não é verdade? Fala sério. Porque é assim, eu não sei. Você coloca tanta coisa na sua cabeça, não é, meu irmão? Mas crente não vive por superstição do mundo, né? A gente entende que existe um processo para todas as coisas, e nós como filhos, nós aprendemos sim o processo das coisas para sim chegar na abundância de Deus. E a abundância não tem simplesmente a ver com riqueza, bem material, está muito distante disso, né? Abundância eu tenho na minha vida como paz de espírito, como ter a certeza que eu estou sendo guiado por Deus, e Ele conhece meu coração, e independente da situação que eu estou vivendo, Ele sabe de tudo do que vai acontecer na minha vida. E eu lembro que na quinta eu ministrei sobre José, e eu falei para eles mais ou menos o seguinte, vou falar para vocês antes da gente entrar na palavra. Você acha mesmo que José sabia que ele ia viver aquela abundância lá no Egito? Ele teve uma promessa de Deus, ele sonhou, e Deus falou para ele, olha, você vai ser um grande homem, você vai dominar sobre seus irmãos, e enfim, assim, assado. Só que a vida de José depois dessa promessa não foi assim, foi muito pelo contrário. Ele foi jogado num poço, depois ele foi vendido, depois ele entrou numa casa onde ele falou, agora as coisas vão começar a dar certo, né? E depois a mulher de Potifar quis armar contra ele, ele foi preso de novo. Quer dizer, houve um processo, mas uma coisa que eu aprendo com José é que ele tinha certeza daquilo que ele ia viver. E nós também devemos ter certeza daquilo que nós vamos viver lá no nosso futuro, independente da situação que você está vivendo agora, independente daquilo que você fez no começo do seu ano. Deus tem grandes coisas para a sua vida, e a abundância dele vai ser derramada sobre a tua vida, meu irmão. É isso que eu creio, amém? Glória a Deus, aleluia. Então abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, e eu quero ler uma passagem muito conhecida com você. Ultimamente só estou lendo passagem conhecida, para ficar claro, para ficar fácil. Se você não trouxe sua Bíblia, pega carona no seu irmão, ou pega carona aqui no nosso telão, e eu quero ler do versículo 15, isso, até o versículo 22. Eu vou ler aqui no meu tablet, e aí logo em seguida a gente já vai para a palavra. 29 minutos de palavra é o que eu te peço para que você seja abençoado. Obrigado. Hoje você ficou, né? Quinta-feira fugiu todo mundo do louvor aqui, meu irmão. Fui ministrar, Rafa, cadê? Não tinha ninguém aqui, tá só eu e o Espírito Santo aqui. Eu falei, esses meninos são demais. Aí hoje já ficou um ali, glória a Deus. Tem que ter esse fundinho, o pastor gosta, é bênção. Vamos lá, esse do capítulo 14, versículo 15 até o 22 diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga a esse povo que marche, levanta o bastão e o estenda sobre o mar. A água vai se dividir e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. E eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Versículo 18 diz, quando eu derrotar os egípcios,
eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem que saiu da frente deles foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército dos egípcios não conseguiu chegar perto dos israelitas. No versículo 21 diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Diga: Deus é poderoso. Meu irmão, aquilo que a gente conta da Bíblia, aquilo que a gente relata e lê, é aquilo que Deus ele fez no passado. E eu acredito que Ele continua fazendo. A diferença do passado para hoje é aquilo que nós acreditamos. Eu não sei qual deserto você tem passado. Eu não sei qual beco você chegou na sua vida que você diz assim: daqui não tem saída. É daqui para a morte. E eu posso te garantir que é nesse momento que Deus ele age, que Ele entra, que Ele começa a transformar e mudar as coisas. Você já viu aquele ditado que diz assim? Corintiano que vive isso direto. Corintiano vive assim: nos 45 do segundo tempo. É assim ou não é? Corintiano, eu vou te falar, sofre desde quando nasce até o... Brincadeiras à parte, mas eu tenho que... Porque é uma comparação muito lógica, né? É nos 45 do segundo tempo que as coisas acontecem. E na minha vida e na sua vida muitas vezes é assim também. E por isso que nós devemos confiar e acreditar que Deus ele age no momento certo e na hora certa, meu irmão. Não vai faltar, você não vai ficar travado, as coisas não vão parar, porque Deus ele conhece seu coração. E nem que seja nos 45 do segundo tempo, Ele vai abrir o mar para você, meu irmão. Aleluias, Deus é bom demais. Porque a grande verdade é que onde você enxerga obstáculos, aonde você enxerga a luta, Deus enxerga um caminho. Sabe como isso é verdade? Nós acreditamos que tudo que nós temos, que nós fazemos, depende de nós, vem da nossa força, dos nossos recursos. E a grande verdade é que Deus ele não precisa de recurso nenhum seu para fazer alguma coisa. Deus ele não precisa das minhas qualidades. Deus ele não precisa do meu intelecto. Deus ele não precisa da minha força. Tudo o que eu tenho, meu irmão, de verdade, não serve de nada para que Deus ele age a favor de mim. Deus ele faz as coisas independente da minha força e daquilo que eu sei fazer. Então aonde é obstáculo para você, aonde você vê luta, aonde você vê uma barreira, aonde você vê dificuldade, aonde você vê, meu Deus, não tem o que fazer, Deus faz um caminho naquele lugar. Escuta só, aquele povo estava fugindo, já estava numa situação difícil, estava passando necessidade, e eles chegam num lugar que eles falam mais ou menos assim: eu não acredito, chegamos num beco sem saída. Porque se você for estudar historicamente, você vai ver lá que por onde o povo andava, atrás vinham os egípcios. Do lado direito era um lugar que só tinha montanhas, ninguém conseguia subir naquele lugar. Do lado esquerdo era um deserto, mas tão deserto, meu irmão, que nem escorpião vivia naquele deserto. E na frente tinha um mar. Então quer dizer, eles chegaram num ponto onde eles falaram: não é possível. A gente saiu daquele lugar onde a gente pelo menos comia cebola e melão, agora a gente está num lugar que a gente não vai para lugar nenhum. E é nessa hora que muitas vezes Deus age na nossa vida. Quando a gente acha que não tem mais solução, meu irmão. Sabe, eu amo Deus, porque é nos 45 do segundo tempo, aonde eu não tenho visão, aonde eu falo não vai dar certo, que Deus fala: é aqui que eu vou construir um caminho para que meu nome seja glorificado, meu irmão. Então eu já quero te motivar essa noite, independente de qualquer coisa. Entenda uma coisa: você é filho de um Deus poderoso que pode todas as coisas, e independente da sua força, independente da sua capacidade, é Ele quem vai agir, é Ele quem vai fazer por você, meu irmão. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 1, o começo da Bíblia.
Se você lê a Bíblia, ela já te dá um safanão assim, ó. Diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e ela era vazia. E havia ali trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E no versículo 3 diz o seguinte: e Deus disse: haja luz. A palavra de Deus é o suficiente. O que você recebeu de promessa na sua vida? O que já saiu desse altar aqui, que você falou, eu tomo posse para mim? Agora, a questão é, você tem que guardar isso no seu coração e ter certeza que no momento certo Deus vai agir. Porque não basta simplesmente eu ouvir e não acreditar. Meu irmão, eu e você precisamos entender que a única coisa que realmente vale é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Independente de qualquer coisa, se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir no tempo oportuno. Se Deus disse vai acontecer, vai acontecer. Eu vou abrir, eu vou fazer, as coisas vão dar certo, porque sou eu. Agora, ou você se apega à sua situação, ou você se apega àquilo que você ouviu. Porque quando eles saíram do deserto, eles receberam uma promessa, uma novidade de vida. Escuta, eu estou tirando vocês daí. Vocês vão atravessar o deserto e vocês vão para uma terra prometida. Vocês vão viver realmente aquilo que eu tenho para vocês. Existia uma promessa, existia uma certeza. Eu não sei aquilo que você recebeu de promessa de Deus, mas eu sei que ela vai se cumprir se você crer. E é isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso aprender, meu irmão. Porque Apocalipse 3, versículo 7 e 8 também diz o seguinte: eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus mandamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta e ninguém pode fechar. Por isso que eu falo, independente daquilo que você tem de capacidade, independente daquilo que você pode fazer, meu irmão, o que você precisa é acreditar em Deus e entender que Ele pode todas as coisas, meu irmão, independente do problema e da situação que você está vivendo. Coloca o teu coração, coloca o teu espírito, coloca a tua alma alinhada com aquilo que Deus tem para você. Vozes vão vir toda hora para te desanimar, pessoas vão soprar no seu ouvido e vão dizer não dá, olha lá o que fizeram com você, isso está errado. Mas escuta, aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir. Outra coisa que eu e você precisamos entender: faça a sua parte e Deus com certeza vai fazer a dele. O impossível Deus faz, mas o possível cabe a mim e a você. Nessa passagem bíblica, é interessante que Deus, Ele poderia ter feito muito bem assim, ó, vocês chegaram numa situação, não tem o que vocês fazer, né? Então é o seguinte, eu vou abrir o mar e sopra e abre. Só que antes de soprar e abrir, se você se atentar ao texto, Ele pede para Moisés fazer alguma coisa. E o que Ele pede para Moisés fazer? Pega o seu cajado. Pega aquilo que você tem na mão, Moisés. Pega aquilo que eu te dei. O que você me deu, Senhor? Esse cajado aí. É esse cajado, é o que você tem, a sua capacidade. É aquilo que Deus colocou no seu coração. Comece a usar isso. É isso daí que vai fazer você abrir o mar. Eu até poderia abrir o mar para você, mas eu quero que você use aquilo que eu te dei. Enquanto você não fizer a sua parte, eu não vou fazer a minha. É assim. Você precisa também tomar uma atitude. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Você precisa renunciar. Você precisa deixar, eu tenho falado aqui há bastante tempo, tem coisas que já não cabem mais a gente, tem situações e lugares que já não cabem mais para você estar lá, tem coisas que você precisa fazer para Deus fazer o sobrenatural, meu irmão. Agora, olha para você aí, o que você precisa mudar dentro de você? O que te impede de viver o milagre de Deus? Depende de você, tem coisas que são minhas, tem coisas que eu preciso fazer. Tem coisas que você precisa fazer. Ei, Moisés, pega o cajado e fere o mar. A partir do momento que você ferir o mar, eu vou abrir o mar para você. Entende? Eu e você precisamos tomar essa atitude. Porque senão, a gente continua do mesmo jeito. Ouvindo e não vivendo. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ainda? Diga ao povo que marche. Para de reclamar.
olha para frente, começa a andar. Meu irmão, cada vez que a gente liga a televisão, a gente vê notícia triste, é ou não é? É o país, é o governo, é a situação. Agora eu fiquei sabendo que em 2027 o Brasil vai quebrar. Você já ouviu isso aí? É verdade. 2027 está decretada a falência do nosso país. Pelas contas, tudo. Agora, ou eu ouço tudo isso, ou eu vivo por aquilo que Deus falou para mim, meu irmão. E se eu estou debaixo de um ano que eu vou viver a abundância do Senhor, pode cair o mundo, pode acontecer tudo, porque eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Oh, aleluias! E é isso que você precisa crer. Mas assim, eu e você precisamos entender uma coisa, meu irmão. Nós precisamos caminhar com direção. Eu queria chamar 2 varões que eu gosto muito, os jovens que representam, o Edras e o Rafa aqui na frente. Eles são fera demais. Vocês estão aqui à frente, pega para mim as vendas, 2. E eu vou explicar para você, meu irmão. Sobe aqui vocês 2. Eu não vou passar vergonha sozinho. Ó, essa é sua e essa é sua. A gente só usa isso no encontro, né? Para que serve uma venda? Vamos ver, vocês sabem. Aí. Tapar o olho, né? Não, mas não tapa ainda não, senão vai dar ruim, Pega 2 cadeiras aqui para mim. Isso. Aí. Isso. Traz aqui. Pode ficar aqui, Rafa. Tira a venda aqui. Fica aqui também, Edras, do lado do Rafa aqui, ó. Aqui. Pega mais uma cadeira, vem cá. Isso, deixa eu pôr ela aqui. Tem um desafio para vocês. Fica aqui, ó, Rafael, Edras e o Rafa ali, de pé virado para lá, ó. Isso. Fica aqui, fica aí. Deixa eu pôr essa cadeira aqui. Mais ou menos aqui. E essa daqui aqui. Rafa, põe a venda. Ó, só que é o seguinte. Vocês vão colocar a venda e vocês vão ter que chegar até aqui. Eu vou estar com a mão aberta. O primeiro que tocar na minha mão, eu tenho uma surpresa para você. Beleza? A cadeira vai ser o obstáculo. Põe a venda aí, vocês 2. Taca a venda. Não pode tirar a venda, de verdade. Fica com a venda. Quando eu falar já, eu quero que vocês vão andando, tá bom? Mas espera aí que eu vou me posicionar aqui. Eu vou contar até 3. Só cuidado com a cadeira. E você vai ter que vir em linha reta. Tá vendo? Beleza? Posso falar? 1, 2, 3, já! Cuidado! Ô, Rafael! Olha aqui pra mim, aplauda Jesus aí, meu irmão. Peraí, como que você viu? Você viu? Esse Rafael é esperto. Era para vir devagar, mas sabe o que eu queria demonstrar de verdade? Muitas vezes, meu irmão, se a gente caminha de olho fechado, sem direção, a gente tem medo de seguir aquilo que Deus tem para nossas vidas. E o que nós precisamos, de verdade, é que eles foram muito rápidos, eles foram além do que eu pensava. Era ouvir a voz de Deus para saber o caminho qual seguir. O povo, quando eles estavam ali no deserto, Rafa, Edras, eles não atravessaram o deserto rápido porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Quando eu e você deixamos de ouvir a voz de Deus, nós atrasamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmão, posso te pedir uma coisa de verdade essa noite? Para de ouvir vozes que não vão te levar a lugar nenhum. Presta atenção e lembra daquilo que Deus te prometeu. Deus tinha prometido para aquele povo uma terra que manaria leite e mel. E eles passaram uma eternidade naquele deserto, porque na metade do caminho eles esqueceram e deixaram de ouvir a voz de Deus. O Rafa e o Edras, brincando aqui, foram bem rápidos, né? Mas você viu o Edras, que ele ficou com medo do obstáculo, porque muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus. Hoje, saia daqui com esse princípio no seu coração. Tenha certeza e a convicção de que Deus fala com você a todo instante. E é essa voz que você precisa ouvir de verdade. Aplauda Jesus e aplauda meus amigos. Bem forte. O presente eu dou depois. O presente você ganha no discipulado. Olha só. Deus é maravilhoso e poderoso. E Ele pede essa noite para você. E eu deixei aqui. Marche. Lança fora todo o medo da sua vida, seja corajoso, seja ousado, né? Aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer ao seu favor. Só que faça a sua parte. Tenha a certeza de que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar e imaginar, meu irmão. E Deus, como eu disse, Ele faz as coisas do nada. O primeiro milagre que Jesus fez quando Ele estava na terra
foi transformar a água em vinho. Ele pegou um jarro de água e ele transformou em vinho, meu irmão. O que você tem nas suas mãos? É isso que Jesus quer. Aquilo que você tem é aquilo que ele vai usar. Independente de qualquer coisa, mesmo não precisando. Aquilo que você tem, o pouquinho que você tem, ele vai usar. E o que é o pouquinho que você tem? Diga assim: minha fé. Ela é pequenininha, mas é essa fé pequenininha que Deus vai usar para mudar tudo. Tenha essa certeza, essa convicção de que cedo ou tarde você vai alcançar aquilo que Deus te deu, porque Ele é fiel para cumprir. E aquilo que você chama de fim, e eu até falei algo diferente na quinta-feira, Deus ele chama de começo. Perder nem sempre é sinônimo de acabar. Às vezes, perder é sinônimo de um novo começo. Eu gosto de brincar com jovem. Jovem, quando termina o relacionamento, pensa que acabou o mundo. Não é verdade? 16 anos de idade, terminou com a namorada, eu vou me matar, acabou pra mim, não dá mais, né? Não sei. Eu já falei pro Arthur, você que não toma jeito não, quando você fizer 16 anos, você arrumar uma namorada, pai, terminei, eu vou morrer. Você vai ver. Porque jovem faz um drama ou não faz? Parece que vai. Quantas reclamações você tem? Eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque eu terminei, ela me ama mais, acabou minha vida. Mas perder não é sinônimo de fim, meu irmão. Às vezes perder é Deus te tirando ou te dando livramento de muita coisa. A questão é a percepção de onde você olha tudo aquilo. Muitas vezes nós achamos, perdi, e agora o que vai ser da minha vida? Quando você perde algo, se você estiver preparado, Deus derrama infinitamente mais sobre a sua vida. Imagina, você tem duas mãos segurando algo. Deus quer te dar alguma coisa e não pode porque você está segurando. Agora, se Ele faz você perder, sua mão fica livre para receber mais. Entende? Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem na nossa vida, independente da situação. E é isso que nós precisamos se apegar. O que você tem vivido na sua vida que você fala, puxa vida, pastor, não dá certo? Eu posso te garantir que em breve, você vai subir nesse altar e vai dar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas você precisa acreditar. Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. E isso é uma grande verdade. Desde quando surgiu o GPS, eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre tive. A pastora Evelyn é prova disso, que no começo do nosso relacionamento, surgiu a ideia de existir GPS. Para quem não sabe, GPS é coisa nova, viu? Quem é mais velho igual eu assim, sabe que 20 anos atrás não tinha GPS não. O único GPS que você tinha era aquele guia das linhas amarelas lá, que o cara tinha que ser especialista para saber ler aquilo. É ou não é, Fabiano? Uma vez me deram aquilo lá, falou, segue por aqui. Eu falei, mas eu não sei nem ler isso aqui. Tinha coordenada, tinha não sei o quê. Eu não sabia nem por onde começar. O cara, não, você liga o ponto aqui, vai ali, vira a página, tem a descrição. Eu falei, para com isso, para mim não dá. E aí, depois de um tempo, depois disso, o que veio? O GPS. E o GPS é interessante porque, mesmo que você erre o caminho, mesmo que você fale, ele contorna e fala para você, você errou, vai para lá. E com Deus na nossa vida é do mesmo jeito. Eu acredito, meu irmão, que Deus ele não nos abandona. E nunca vai nos abandonar, até os 45 do segundo tempo. Ele é igual ao GPS, por mais que você falha e erra o caminho, ele fala, meu amado, não é por aí, volta para cá. É desse lado. Quantas vezes você pensou em desistir da sua vida? Quantas vezes você pensou em desistir de ir para a igreja? Quantas vezes você falou assim para você, sabe de uma coisa, eu vou lá de novo, Deus já está cansado de ouvir minhas desculpas. Toda hora eu erro e eu vou lá e desculpo, não tem problema, meu irmão. Enquanto existir fôlego de vida, Deus ele vai ser fiel para te perdoar e fazer você viver uma vida nova, se assim você crer. Entende isso de verdade? Eu quero fazer outra dinâmica para você entender uma coisa, que existe algo muito valioso dentro de você. Mas agora eu vou chamar duas mulheres, a Ju e a Cíntia. Pega os dois copinhos para mim. Vem cá, hoje eu estou demais. Não é você, Ju, de verde. Isso, a Ju Dias deixa para depois. Se ela ficar próximo culto, ela faz comigo. Eu quero que vocês duas usem a criatividade de vocês com esse copinho aqui.
Vocês vão fazer alguma coisa com esse copo. Uma escultura, não sei, dá para fazer tanta coisa com o copo. Eu quero que vocês duas usem a criatividade de vocês para fazer algo especial com esse copinho aí. Eu já fiz um monte de coisa, o que você quiser. Não sei. Não sei. Faça algo muito especial com esse copo. Isso. Maravilha. Isso, a Cíntia está fazendo algo especial. E depois você me mostra o que você fez, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso, vai lá, continua. Por quê? Você tem que usar a sua criatividade. Tá certo isso aí, Ju? É isso aí mesmo? Tá bom? Deixa eu ver, Cíntia. Tá certo? Tá ficando bom? Tá bom, vamos lá. Quando você acabar, você me avisa que daí eu falo. Acabou? O que você fez com o copinho? O que é isso? Fala pra mim. Hã? O que é? O que é isso? Hã? Um brinquedinho. Pode ser. O que pode ser? Um sol? Não sei se abrir. Um povo. É um povo. E o seu, Ju? O que é o seu? Para dar água. Você tá com sede, Gabriel? O copo tá cheio ainda. Hã? Tá morrendo de sede. Tá bom? Já bebeu? O seu copo serviu para servir água, né, Ju? Segura aqui. E o da Cíntia é um brinquedinho, nada mais justo. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que o copo ele tem uma finalidade de verdade. E por mais que a gente tente ser criativo para tentar fazer um monte de coisa, ele nasceu com uma função. E a função dela realmente, Ju, você acertou. É levar água, é carregar água. Né? E muitas vezes, meu irmão, nós queremos dentro da nossa vida mudar quem nós somos como essência. Aprende isso de verdade. Deus ele plantou algo muito especial dentro de você e você carrega algo muito especial. E essa essência não pode sair de dentro de você. Você tem que continuar entendendo. Assim como um copo ele serve para carregar água, você aqui nessa terra serve para carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Entenda de verdade que existe um motivo para você estar aqui. Por mais que a gente brinque, seja criativo, da mesma forma que o copo carrega a água, existe uma função única para você. E isso você não pode tirar dentro de você. E é isso que eu quero que você grave no seu coração. Fique sobre seus pés e aplauda a Jesus. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Ju. Eu acho que a Ju viu essa dinâmica. O Rafa me trollou, a Ju também me trollou. Meu Deus, eu tô ficando tiozão do pavê, né? Você já viu aquela piada do pavê? É pavê ou para comer? Né? Tio que faz isso. Eu tô chegando nesse nível já. As minhas dinâmicas já não estão mais funcionando no culto. As minhas reflexões já não são tão boas. Mas a intenção, meu amor, meu irmão, é que você realmente entenda aquilo que Deus tem para a sua vida e Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer por você, pela sua casa, pela sua família. Primeiro, não deixe de ouvir a voz de Deus, jamais. Segundo, não desista dos seus sonhos, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E não é um deserto que vai fazer você parar de nada, porque Deus Ele vai te levar até a sua terra prometida, se assim você crê. Eu quero que você louve comigo, eu quero louvar, eu quero adorar ao Senhor e ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, agindo da maneira certa, porque Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Escuta isso antes deles começarem o louvor e presta atenção. A distância entre você e a sua promessa é só um passo de fé, coragem e ousadia. Tenha isso a partir de hoje. E eu tenho certeza que você vai viver tudo aquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida. Diga isso. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar
pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Deus é bom demais, meu irmão. Olha só, para não tomar muito tempo, eu gosto de brincar bastante, né? Eu acho que isso distrai, contrai, faz com que a gente entenda a verdade daquilo que Deus quer para cada um de nós. Jesus, se você ler na Bíblia, se você tem o hábito, você vai ver que a maioria das vezes ele pregava em parábolas, porque ele sabia que contando histórias as pessoas iam às vezes assimilar melhor aquilo que ele estava querendo dizer. E eu acredito que você já deve ter ouvido, e claro, a gente ouve e vive isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim? Assim como o homem é imagem e semelhança de Deus, uma gota d'água também ela é a imagem do oceano. Eu e você somos semelhança de Deus. Quando você vê uma gota d'água, um copo, você tem a certeza que ela também reflete o oceano, que é gigantesco. E esses dias eu estava ouvindo algo e eu ouvindo sobre isso. E aí, lá na Kennedy tem um chafariz na rua onde eu moro, bem grandão. E ele estava espirrando água para tudo quanto é lado. E eu passei de carro e eu vi que a água estava caindo num lugar onde tinha lama, sujeira. E eu fiquei olhando, lembrei dessa passagem, dessa reflexão. Eu falei: se a água reflete o oceano, eu reflito Deus, a água que está ali na lama não está refletindo o oceano, porque o oceano é limpo. Aquela água está suja, cheia de bactérias, cheia de terra, cheia de lama, cheia de lodo. E eu fiquei olhando para aquilo, e aí automaticamente algo veio no meu coração. Se você tirar o lodo, se você tirar a sujeira, se você tirar tudo que não pertence à água, ela vai refletir ao oceano de novo. E eu falei: é verdade. Eu e você